Você tem prova que tá chegando, prova de inglês na escola, e de novo caiu e vai cair as benditas modal verbs. Eu te ajudo, no final desse vídeo você vai ter uma ideia geral e vai aprender de uma vez por todas, o que são essas modal verbs e quais são. Eu acho que esse é um erro que muitos alunos cometem, principalmente na hora de estudar, tão perto da prova, né? Buscando aí salvação desse momento, que é não entender exatamente para que serve. A gente acaba só memorizando, só decorando para que usam e para que a gente aprende as modais do inglês. E aí, qual é o problema? Essas modais, elas aparecem todo ano, de Fundamental 1 até o ensino médio. Todo ano vai ter alguma prova sua na escola que você vai ter que aprender e vai cair os modal verbs. Então, eu acho que esse é o erro de todo aluno. No final desse vídeo, eu vou ter coberto todas as modals, e eu acho que de uma vez por todas vai te ajudar a ir muito bem nessa prova, gabaritar e não ter que pensar no inglês como matéria, né? O inglês tem que ser aula vaga, sabe? O inglês você tem que mandar bem, não tem que se preocupar para poder tirar isso da sua cabeça e focar em física, química, biologia, português, geografia, outras coisas que podem ser aí um pouco mais assustadoras do que o inglês. Vamos começar então pensando no que são essas modais, porque o nome modal, se você traduzir modal, não faz o menor sentido. A grande estratégia para você melhorar o seu aprendizado e o seu uso dos modal verbs, é você pensar que modal é um modo, é um jeito de você falar alguma coisa. Então a gente vai criar para cada palavrinha dessas em inglês um modo, um jeito de se comunicar. E eu já explico. Se você pensar na primeira modal verb que você vê desde lá do, sei lá, do infantil, desde quando você estava no primeiro ano do colégio, você vai lembrar que a primeira é o nosso querido can e can't. O can e o can't são literalmente a tradução do poder. Então, na hora que você criar um modo, na hora que você criar um jeito de você discutir o que você pode, você pensa no can. Então, can é igual ao poder, ao conseguir. Isso é o plano, isso é a listinha, isso é o jeito que você tem que estudar modals. A palavra modal, que você vai fazer essa lista que você vai construir comigo aqui agora, e do lado a equivalência, né? O que equivale aquilo. Não é necessariamente uma tradução, mas é literalmente o modo com o qual eu vou falar. O que isso quer dizer? Falando do can e do can't. A gente está falando de uma coisa que você pode, que você consegue fazer. Então, tudo que for uma habilidade, tudo que for uma permissão, a gente vai usar essa palavrinha para isso. Então, pensa numa situação. Pensa numa coisa que você está viajando, ou que você está em sala de aula, ou que você está conversando com um gringo e quer pedir uma permissão. Eu posso ir no banheiro? Eu posso te ligar mais tarde? Eu posso, sei lá, fechar a janela ou abrir a janela porque tá calor? O can vai ser a sua palavrinha, o seu modo de dizer isso. Então, acho que essa equivalência ajuda todo mundo a entender e a resgatar essa palavrinha, tanto na sua prova, que eu sei que tá chegando, que você tem prova aí para fazer e tá aqui para eu te ajudar, quanto na vida, que no final do dia a gente quer usar o inglês para viajar e para trabalhar e para ser feliz, não é mesmo? Eu acho que essa é a saída, eu acho que essa é a solução para você ligar realmente a palavrinha com essa estrutura. Falamos do can, é importante você saber que tem um passado disso, as coisas que eu conseguia fazer, as coisas que eu tinha a permissão e que eu tinha a habilidade de fazer no passado é o could. Então, embaixo desse can, você já vai criar essa estrutura. Can, poder, conseguir. Could, podia, conseguia, é o passado disso. Então já consigo dizer aí dois tipos de estruturas bacana para te ajudar na prova. I can go out tonight. Eu consigo, eu posso sair hoje à noite. Quando eu era criança, eu conseguia pular corda.
When I was a kid, I could skip rope, jump rope. I could é porque eu conseguia, eu podia. Então, às vezes, isso acontece muito nas provas de Fundamental 2 e de ensino médio, eles aparecem juntos, o can e o could. Então, ter essa diferença bem clara vai te ajudar pra caramba na hora da prova. Saindo do can e do could, outro modo, outro jeito de falar que a gente usa muito é o may e o might. May e might são mais duas modais, mais dois modal verbs que vão ter essa equivalência, vão ter esse jeito de falar, que são coisas de talvez, possibilidades. Talvez eu viaje, talvez eu saia de casa, talvez eu fique com ele. Então a gente vai usar esse might para dar uma possibilidade. Não é certo, não é garantido, é um talvez. I might go out tonight. Não tenho certeza, talvez eu saia hoje. Você vê que no português, isso também é clássico de todo aluno, de todo falante de inglês, é você não pensar que é só você colocar o go depois. I might go. Isso é uma regra forte das modals, que é você sempre seguir essas modals com o verbo no infinitivo. Então, I can play, I could jump, I might go out. Sempre no infinitivo. Só que no português seria um outro tempo verbal, talvez eu saia, talvez eles saiam. Muito mais simples e muito mais direto. Importante lembrar, essa dica também é uma dica de ouro para você. O may e o might são iguais. Ah, mas eu na minha pro na escola, minha teacher falou que eles são diferentes. Não tem chorumelas. O may e o might servem para a mesma coisa. A gente acabou de falar que o jeito de você focar nos verbos modais é entender o modo, entender como que eu falo, por que que eu uso. Então não adianta complicar. May e might servem para a mesma coisa, eles são intercambiáveis, simplifica, vai para a prova com esse conteúdo que você já vai tirar de letra todos os exercícios. Saindo da possibilidade do may e do might, a gente entra em duas palavrinhas super famosas e super confundíveis, que são o should e o would. O should e o would, todo aluno, principalmente de Fund 2, de ensino médio, confunde. Eles são parecidos porque são modais, mas eles são bem diferentes no uso. Na sua tabelinha, que você já está construindo aí comigo, você já sabe que é fácil se você fizer essa, né, papo 1, 2. O should tem o significado de deveria. Eu uso muito para conselhos. Então, você deveria estudar, você deveria parar de fumar, você deveria me ouvir. O should, ele é a ideia do deveria. Então, ele vai servir para conselhos muito fáceis, muito simples. De novo, modal mais o verbo no infinitivo. You should stop smoking. She should listen to me, né? Você deveria parar de fumar, ela deveria me ouvir. Fácil, direto e reto, é mais um modo de falar de algo em inglês. Como que eu falo de conselhos? Com o should. Por outro lado, o would parece, mas não é. Não tem nada a ver com conselho. O would, ele dá pra gente algo que você iria fazer. Esse dá pra colocar na tabela. Super simples, super direto. Would igual a iria. Quer ver um exemplo? Um exemplo que todo mundo se confunde. Would like. Vai no restaurante, tá viajando em muitos livros de ensino médio, até de Fundamental 2, vem esse contexto de restaurante. E aí você tem que fazer aquela pergunta, né? Ah, vem o garçom, sei lá. E o que você gostaria de comer? What would you like to drink? I would like some pizza. She would like a burger. O would não quer dizer gostaria. Vou repetir, essa é boa, acho que eu curti. O would não significa gostaria. O would like significa gostaria. Você tá vendo que o like é o gostar? Então, quando eu ponho o would na frente, ele transforma no iria. Eu não falei que é o iria que vai ser
o significado do would, então eu iria gostar, eu gostaria. Eu gostaria de um pedaço de pizza, eu gostaria de um hambúrguer, ela gostaria de uma coca sem gelo. I would like. Eu viajaria nesse final de semana, ou melhor, eu iria viajar, mas não vou mais porque tá chovendo. I would travel this weekend, but I am not going anymore because it's raining. I would travel, eu iria viajar. Você vê que também dá um modo. Que modo que é esse? É o modo do imperfeito, né? É o modo do que você não tem muita certeza, do que não vai realmente acontecer, do que iria acontecer. Mais uma modal que, se você conseguir trabalhar com esse jeito, esse modo, fica muito mais fácil de entender para a sua prova, de novo, que eu sei que tá chegando, né? Tá chegando, é isso. Por último, mas não menos importante, acho que essa também é uma que tá em tudo quanto é prova. Essa palavrinha, ela é muito misturada com outras modals, é o must. O must, ele aparece meio que com oposição ao can, que é o que pode e o que deve fazer. O que eu uso can, como a gente falou lá no começo desse vídeo, é o que eu posso. I can go out. Eu posso sair. Se eu quiser, eu posso. Eu tenho essa permissão. Com o must, é o que eu devo. É uma obrigação. Então, na sua tabelinha, você vai colocar o must, dever, obrigação. Eu devo ter 18 anos para poder dirigir. Se eu não tiver 18 anos, eu não dirijo. I must be 18 to drive. Não devo, negativa. E aí me falem, contem no comentário desse vídeo, nos comentários, se tá claro a parte da afirmativa, qual é a mais difícil dessas modals, porque a gente vai falar depois também das negativas. É muito simples, no caso do must, eu vou entrar com o mustn't, então você não deve, de jeito nenhum, dirigir depois de ter bebido. You mustn't drink and drive. You mustn't drink and drive. Drink and drive, de novo no infinitivo, viu que isso é uma regra, isso é algo que você pode levar contigo para a prova que tá chegando. You must study. Você deve estudar. Você não deve sair na rua depois de certo horário. You mustn't go out in the streets after midnight. Essa estrutura é a mais forte de todas. O can seria aí uma coisa que você pode, o must é uma coisa que você deve. Essa é a lista completa, eu acho que ela serve realmente para dar esse apanhado e principalmente para quebrar paradigma, sei lá, a ideia fixa que a gente tem que, putz, de novo vai cair modals nessa prova, de novo eu vou ter que estudar, eu não lembro nada. Você trabalhando com essa estrutura, com esse jeito de ver a gramática, eu acho que fica mais fácil, eu tenho certeza que você vai arrasar nas provas. Mas além disso, a gente criando essa listinha, criando essa tabelinha, você vai ver que não vai ter mais problemas, não vai ter mais BO na hora da prova, você vai conseguir entender e ir ressignificando essa estrutura para usar isso cada vez melhor. Uma segunda parte do que a gente precisa fazer é a gente contrastar essas modais. Então a gente vai ter um segundo vídeo falando, eu vou trazer para você um outro vídeo falando disso. Então, como contrastar o can e o could, ou então o can e o must, o should e o must. Tem alguns parezinhos de gramática, uns parezinhos de modais que aparecem sempre, que é meio que padrão, é default de você conseguir, de você ter que ver isso numa prova de inglês. Então, para te ajudar de verdade, a gente vai ter primeiro essa lista que a gente construiu hoje, depois a gente vai contrastar. Já ativa aqui as notificações, se inscreve no canal para ter isso mais fácil. Lembra que meu objetivo é transformar a aula de inglês da sua escola em aula vaga, em aula extra. Você vai continuar prestando atenção no seu teacher, na sua teacher, pelo amor de Deus, mas não vai ser uma coisa para você se estressar, para você ter que passar horas estudando. Vai liberar o seu horário para estudar para as outras matérias que eu sei que não são fáceis. Eu dou esse presente para você, tempo. Estuda comigo aqui para sua prova e o resto do tempo você pode estudar para outras matérias, tá bom? Deixe seu like se você curtiu. Eu vejo você no próximo vídeo para te ajudar com as suas provas de inglês. Espero que você tenha gostado and bye!